Muito bem, bom dia. Vamos às notícias da semana. Hoje é segunda-feira, 22 de janeiro, e nós temos aqui boas notícias, coisa boa para falar. Vamos lá que aconteceu uma etapa de cyclocross memorável lá em Birnton. Deixa eu ver como é que fala. Benidorm, na Espanha. E quem venceu essa etapa dessa vez foi o Wout van Aert, né? E foi uma disputa legal com o Mathieu van der Poel. Tem um resumo legal que eu não posso colocar as imagens aqui, senão meio que o vídeo cai, mas tem um resumo bacana, vou deixar só o print deles aí para vocês assistirem, um resumo de 18 minutos, mostra os pontos chaves aí da prova. O que a gente pode ver é que os caras, o Mathieu van der Poel e o Wout van Aert, eles nunca ficam em primeiro ali na largada, pelo menos nessa etapa não ficaram, mas é muito comum eles não assumirem a ponta desde o início, apesar de serem favoritos e tal. E aí o que aconteceu de muito diferente é que dessa vez o Van der Poel e o Wout van Aert, os dois tomaram tombo ao longo da prova. Então o tombo do Van der Poel parece que não apareceu ao vivo, ele nem aparece nesse resumo aí, mas tem eles, quem quiser assistir, entra lá no brujulabike.com, Brujula Bike, né, com J, porque é um site espanhol. Ele lá tem, no resumo que eles fazem da corrida, mostra o tombo que o Van der Poel tomou. Parece que algum espectador que filmou aquilo postou depois, mais tarde, mas na transmissão ao vivo você não encontra esse tombo do Van der Poel. Aí o Van der Poel até fala lá que ele teve um problema com corrente primeiro, e aí o Van der Poel ele estava recuperando as posições dele ali para chegar no Wout van Aert. Ele deu um ataque muito bonito no Wout van Aert uma hora, ele assumiu a ponta da corrida em determinado momento. Então, pô, foi acirrado pra caramba. Aí na hora que o Wout van Aert tá vencendo a prova, ele, no finalzinho, ele foi fazer um daqueles saltos com pegar a bicicleta na mão, saltar aqueles obstáculos. E é interessante porque antes, pelo resumo ali, eu vi que teve um momento que o Wout van Aert foi o único a não descer da bicicleta para saltar ali. Ele passou pedalando, né? Então deu um jump com a bicicleta, enquanto todos os outros do pelotão estavam desclipando e descendo, carregando a bicicleta. E ali no final, que ele passou sozinho, sem ninguém perto dele, ele decidiu desclipar e andar. Não sei se como que ele fez em cada uma das 9 voltas, mas ali naquele momento ele resolveu pegar a bicicleta na mão e tomou aquele tombo. Ficou um negócio esquisito, que foi o óculos para um lado, selim para o outro, e aí ele terminou o restinho da prova ali no trilho do selim. Engraçado que ele nem fez o resto da prova inteira em pé, ele ainda sentou um pouquinho naquele trilho, que deve ser extremamente desconfortável, mas vamos lá. Outra prova importante que terminou foi o Tour Down Under, lá na Austrália. É uma volta de 6 dias de duração. Então, eu até fiz um vídeo que muita gente assistiu, muita gente compartilhou sobre o Isaac Del Toro, o mexicano que venceu uma etapa lá, escapado. Mas ele não foi o campeão geral. O campeão geral foi o Williams, Stephen Williams, da Israel Premier Tech. Ele venceu, foi o grande campeão geral do Tour Down Under e vencendo também a última etapa da prova. O Isaac Del Toro ficou em terceiro lugar e quem ficou em segundo foi o equatoriano Jonathan Narvaez. Como é uma volta de 6 dias, a gente está mais acostumado a falar das de 21, fica muito próximo os tempos, a gente até estranha isso, mas é uma corrida mais curta, né? O Stephen Williams venceu a classificação geral com 9 segundos em cima do Narvaez e 11 segundos em cima do Isaac Del Toro. A classificação de pontos foi conquistada pelo Sam Welsford e a classificação de montanha foi pro Luke Burns, que é da seleção australiana. A camisa de melhor jovem foi para o vencedor da etapa 2, Del Toro, de 20 anos, bacana. E aí vamos falar da participação do Vinícius Rangel, que é o brasileiro que estava competindo lá, né? Ele corre pela Movistar. Ele terminou essa última etapa em 53, né? E na classificação geral ele ficou em 111, sendo que terminaram, o pelotão final tinha 130 ciclistas. O Vinícius Rangel teve uma participação bem legal no Tour Down Under na quarta etapa, então lá ele fez uma movimentação bem diferente, vamos ver aqui. Nessa quarta etapa, o Rangel entrou numa fuga junto com um australiano? Isso, um cara da seleção australiana, Jackson Medway, e eles meteram uma fuga logo no início da corrida. Depois de 25 quilômetros, eles já tinham 4 minutos e 30 segundos de vantagem. E aí quando faltava 50 quilômetros para a chegada, a diferença estava em 1 minuto e 15. Aí o Rangel conquistou pontos de sprint intermediário, faturou o único com do dia, mas o pelotão principal alcançou essa fuga dos dois e eles não chegaram bem classificados no sprint final, né? Quem venceu nesse dia foi o Sam Welsford. Parece que o Rangel também tinha tido um dia legal com fugas e tal, ele participou de fuga naquela mesma etapa que o Isaac Del Toro venceu, se não me engano foi a segunda. Então o Vinícius Rangel fez bastante movimentação, participou de fuga, participou de ataque, ele foi um cara bem ousado lá nesse Tour Down Under. Legal de acompanhar isso.
Outra notícia legal é que saíram as fotos do SRAM Red Access. Então, assim, um lançamento desse é um negócio muito importante para o mundo do ciclismo de estrada. Muito se fala, muito se especula, e aí tá todo mundo batendo o olho nessas imagens que saíram no Twitter de esse Barroa TCR Tarmac. Ele mostra essas fotos e, assim, você vê que as fotos ficam um pouco pobres, assim, falta um pouco de detalhe, mostra uma manete só de um lado, o câmbio parece, aí começam as especulações, né? Parece que ele vai contra toda as indústrias dos últimos anos aí de deixar o sistema mais robusto, mais resistente, e ele caminha para o lado de novo, igual era um pouco mais antigamente, perder peso. É o que parece, assim, né? Ele pareceu muito esbelto ali, não pareceu igual o grupo de mountain bike, o SRAM XX, que veio bem mais robusto, veio bem mais preparado para pancada, veio um pouco mais pesado e tal. Então, bater no olho aí, parece que a prioridade não é de robustez e de resistência, mas sim de perda de peso. É o que dá uma primeira impressão aí sobre essas imagens. Batendo o olho na corrente, parece ser o mesmo sistema flat top que já era apresentado anteriormente, mas parece ser uma evolução com alguns sulcos, né? Então, algumas partes ocas da corrente, o que também mostra a priorização de tirar peso. Não acho que tem muito o que se observar e especular aí, não. Eu acho que é mais uma questão de como que as marcas estão se comportando com relação aos lançamentos delas, tá? É, eu acho que romperam um pouco com aquela necessidade do lançamento ficar em sigilo total até o dia do lançamento. Eu acho que umas fotos dessa não vazam sem a intenção da SRAM, então é legal o público ir vendo, ver um pouco de ter uns spoilers, ficar especulando. Isso é um negócio interessante tanto para a marca quanto para a gente assistindo aqui. E acho que não foi vazamento, é intencional e é legal. Por falar nisso, eu recebi agora, semana passada, um convite para um lançamento que a Sense vai fazer no dia 17 de fevereiro. Então, o convite é sigiloso, tal. Pediram para não postar, não falar nada sobre o lançamento, mas a gente de fato ainda não sabe nada sobre ele. O único spoiler que eu vou dar aqui, e acho que faz sentido esse tipo de especulação, que o pessoal da Sense não deve ficar bravo comigo, mas se ficarem eu vou falar aqui, espero que eles não vejam, é que o lançamento parece ser de mountain bikes, porque pelo lugar que eles me convidaram, eu conheço a cidade aqui, eles não fariam um lançamento de road naquele lugar. Então é um lugar que vai ter teste de bicicleta, é um lugar que tem trilha, então vem mountain bike por aí, estejam preparados. Não tenho mais informação nenhuma, mas estarei lá no dia 17. Vocês colhem aqui no canal que eu vou mostrar o que é que vem. Não sei quantos modelos, não faço ideia. Não acredito que sejam muitos modelos, porque depois de um lançamento que a Sense fez em 2021, a Sense lançou, se não me engano, assim, 50 versões, entre modelos e versões, né? Quer dizer, um modelo de bicicleta pode ter 3 versões diferentes, mas o modelo é o mesmo. Então, foram 50 versões de bicicleta entre cores e diferenciações de componentes, foram mais de 50 que elas lançaram em 2021. E é informação demais, mesmo num período de pandemia e tal, foi muita informação. A Sense viu que estrategicamente aquilo não era interessante para a venda e era muito complicado internamente para ter 50 e tantas bikes prontas no mesmo dia, entregues no mesmo dia e fazer o marketing de 53, foto, ensaio de 53 bicicletas, jogar 53 no mercado, fica um negócio confuso. Então, eu acho que a Sense, a partir de então, segue a mesma tendência das outras marcas, dos seus concorrentes, de lançar produto por produto, pouco a pouco e não muitos produtos. Então vamos ver que mountain bike ou quais mountain bikes são essas que devem aparecer aí no dia 17. Fiquem ligados. E por falar nisso, uma próxima notícia eu achei muito triste, fiquei muito chateado com ela, é da falência da Vela Bikes. A Vela é uma marca de bicicleta elétrica. Eu tenho uma bicicleta dessa, eu fiz um trabalho com eles em meados de 2020, 19 talvez.
Eu gravei foi um dos primeiros reviews de bicicleta aqui no canal. Então, se vocês digitarem aí Ciclosul Vela, vocês vão ver o review que eu fiz dessa bicicleta, que é uma bicicleta muito boa. É uma bicicleta que o motor fica na roda traseira, tá? Como ela é urbana, é uma bicicleta urbana, esqueci de falar isso. Como ela é urbana, não faz muito sentido o motor ser no movimento central, igual as mountain bikes que a gente testa. Então, o motor na roda traseira, só que o legal é que a bateria da bicicleta fica no seat tube. Por isso ela é uma bicicleta que tem um seat tube largão assim, mas você não pensa que ali tem uma bateria, você não vê o motor na roda traseira, ela não parece ser uma bicicleta elétrica. E olha que nós estamos falando de uma bicicleta de 2019. Nessa época ninguém nem pensava em fazer bicicleta elétrica discreta. E a Vela tinha isso muito bem feito. Eles tinham um sistema legal ali de um painel na frente. Era uma bicicleta single speed, sem marcha. E aí declararam a falência agora, essa semana, né? No Instagram deles, eles citam que em uma rodada de investimentos eles não conseguiram, né, não conseguiram ter o entendimento de novos investidores para manter a marca, e falam principalmente sobre a dificuldade que é não ter nenhum apoio de governo, né? É uma marca que funciona com seus bens próprios, né? Com seus investimentos próprios, não tem nada do governo ali. Principalmente o contrário, né? Na verdade é o oposto. Tem muitas taxações. Então, eles deixam explícito que as altas taxações foram inimigas da marca. Nada disso é novidade para a gente, né? Imposto acabando com o empresário é algo antigo, desde sempre. Eles falam sobre uma tentativa de migrar para a Zona Franca de Manaus. Então, a marca não produzia as bicicletas lá. Então, eles falam sobre essa tentativa de ir para a Zona Franca de Manaus, mas também não conseguiram. Foi um projeto difícil e aí eles declararam a falência. A única coisa que me espanta um pouco, que me deixa um pouco intrigado, é que eles mencionam também certa dificuldade durante a pandemia. Marca nenhuma de bicicleta passou dificuldade na pandemia. A dificuldade foi de alguns não terem produto para vender ou não conseguirem insumos para produzir, né? Mas durante a pandemia todo mundo vendeu tudo que tinha, né? Foi um período ruim, inclusive, para quem trabalha com marketing, que é o meu caso, né? Porque as marcas nem queriam investir em marketing, porque estava tudo pronto, estava tudo vendendo por conta própria, não precisava investir em marketing, em imagem, em fotografia, em vídeo, em nada. Então, quem tinha marcas de bike, roupa, acessório e tal, o período de pandemia foi excelente. O problema foi depois da pandemia que veio uma ressaca. E aí que eles devem ter sofrido principalmente, né? Pode ser que isso tenha sido uma dificuldade. Quando começou a pandemia, eles não estavam planejando fabricar tantas bicicletas para vender, venderam tudo que tinha. E aí, para fabricar as próximas bikes, deve ter tido uma demanda gigantesca. Eles devem ter tido certa dificuldade com fornecedores, né? Comprar alumínio, tubo, câmbio não, porque a bicicleta não tem câmbio, né? Comprar corrente, roda, motor. Esses motores lá que eles usavam era o Bafang. Devia ser relativamente difícil encomendar eles durante o período de pandemia, né? E a marca tem que optar por manter o padrão dela. A Bafang não está conseguindo atender? Vamos puxar outro fabricante de motor. Pô, mas aí você muda a bicicleta, né? A vela que você vendia antes deixa de ser a vela de agora. E eles são uma marca que prezam muito pelo produto que eles vendem, pelo produto que eles entregam. Eles são muito fiéis à bicicleta que eles têm, ao design retrô da bicicleta. Eles são muito fiéis àquilo. Engraçado que eles tinham acabado de vender de lançar a Vela X, que seria uma vela com suspensão, com uma geometria um pouco mais relaxada, assim, sem ser aquela geometria de urbana. Eu tava adorando essa ideia, tava fazendo proposta para os caras já para a gente fazer outro trabalho juntos, e posso garantir para vocês que até um mês atrás eles não sabiam exatamente dessa falência. Foi um negócio de uma hora para outra, sabe? Uma outra notícia que tem chamado bastante atenção local aqui em Belo Horizonte, mas que merece que todo o Brasil inteiro escute, porque Belo Horizonte já passou
e acredito que várias outras cidades já passaram por esse problema, mas é importante a gente entender para que o erro não se repita. Está sendo construída uma ciclovia em uma das principais avenidas de Belo Horizonte, que é a Avenida Afonso Pena. Só que essa avenida é uma ladeira gigantesca, não é gigantesca, não é a maior ladeira igual o tobogã da Contorno, que tem esse nome, tobogã, de tão íngreme que é. Mas a Afonso Pena é uma grande ladeira, ela tem um desnível gigantesco. Não é qualquer ciclista que sobe ali, é atleta que sobe lá, né? Então, está sendo muito polêmica a construção dessa ciclovia, porque ela vai custar 25 milhões de reais. Óbvio que eles não falam que é somente uma ciclovia e uma modernização, um repaisagismo da avenida, já que a avenida é muito nobre, ela precisa desse paisagismo e tal, mas de fato, vamos combinar, o ponto principal ali é uma ciclovia, não seria feito um paisagismo sem a ciclovia. E o que muitos estão defendendo é que faça só o paisagismo, então, mas não façam a ciclovia. E eu concordo com isso. Não acho que ali é um lugar de ter ciclovia. Pelo menos essa ciclovia, assim, desse jeito, de um lado do outro, é uma pista a menos de carro para um lugar que não é uma rota cicloviária. Os principais argumentos para não colocar uma ciclovia ali é porque a avenida é muito íngreme e o caminho que ciclistas escolhem fazer, ele segue o curso d'água. Existe ali um curso d'água que passa dando uma volta e tal. Então esse é o local mais plano, mais desejado por ciclistas. Então parece que para fazer essa ciclovia na Avenida Afonso Pena, eles pularam o primeiro ponto de um projeto, que é o projeto, né? É definir pontos. Eu não acredito que exista ali uma definição de uma necessidade de mobilidade urbana. Começa por aí. Não existe uma definição de mobilidade urbana, estudos sociais, de classe, de mobilidade urbana mais utilizada. Você vai ver que tem vários outros pontos na cidade onde pessoas mais simples, eu digo de poder aquisitivo menor, utilizam a bicicleta e precisam da bicicleta como meio de transporte para ir para o trabalho e tal. Não é na Afonso Pena esse local. Você pode priorizar regiões que tem mais fluxo de trabalhador, região que tem mais comércio, regiões que são mais simples, onde a bicicleta é mais utilizada e o pessoal tá passando aperto no trânsito porque a rua é uma merda. E aí lá precisa muito mais de ciclovia do que na Avenida Afonso Pena. Começa por aí. Essa demanda toda não é tão grande assim na Afonso Pena. E a Afonso Pena é uma parede. Não vão utilizar. E aí fica igualzinho aconteceu na Avenida da Pampulha. Uma ciclovia que foi feita por quem não pedala. Faz a ciclovia, na verdade o erro, a Pampulha existia sim a demanda. Pelo menos a demanda existia na Lagoa da Pampulha. E não era uma demanda de mobilidade urbana, era uma demanda de lazer, era uma demanda de treinamento esportivo, por exemplo. Agora vai fazer essa ciclovia na Avenida Afonso Pena, só atleta vai subir. Não faz sentido. Então, existe um vídeo desse vereador, Gabriel Azevedo, não sei quem é, não sei o que fez, não sei se é bom, se é ruim, não sei se é esquerda, se é direita, não sei nada, mas o vídeo que ele coloca os pontos negativos dessa ciclovia são muito procedentes, ele explica de forma muito bem. Então, quem quiser, vai no Instagram desse cara, Gabriel Azevedo, ele foi o vereador que entrou com um pedido para bloqueio dessa ciclovia no TCE. Tribunal de Contas do Estado, se não me engano. Mas tudo que o Gabriel fala é meio procedente. Você vê que o cara tem uma fala de ciclista, você vê que ele entende de bicicleta e que não é à toa que ele está comprando, não é só por rixa política, pelo menos é o que parece, que não é por rixa política que ele está comprando essa briga, mas me parece que ele realmente entende esses quesitos de ciclismo, que ali não é uma rota cicloviária, ali não é um local preferido de ciclistas, a ciclovia vai ficar vazia, só vai servir para os motoristas terem mais raiva de ciclista. Então eu acho que é meio um ego inflado dos ciclistas quererem falar, não, precisa de ciclovia, tem que pôr. Tá rolando aí um abaixo-assinado para botar a ciclovia sim. É óbvio que eu não vou divulgar esse abaixo-assinado porque eu sou contra, eu não assinei, não recomendo que se assinem. Mas ok, tá aberto para debate. Se tiver alguém aqui de Belo Horizonte que queira trocar essa ideia comigo, tá convidado, vamos botar esses pontos aí. Eu acho que às vezes a ciclovia ela vem meio para inflar o ego dos ciclistas, e aí a gente comemora que tem uma ciclovia a mais e tal, mas aquilo só atrapalha os carros, a gente não usa.
E aí, quando chega na hora de usar, a gente vê que a ciclovia é mais perigosa que a via, igual aconteceu na Pampulha. Então eu, quando tenho que passar pela Pampulha, passo rapidinho por fora da ciclovia, porque a ciclovia que fizeram lá é extremamente perigosa, demoraram 10 anos para assumir o erro, corrigir aquilo. Gente pra caramba machucou naquela ciclovia, não machucava antes, quando não tinha ciclovia. Então, assim, eu acho que a gente não precisa repetir o mesmo erro que rolou na Lagoa da Pampulha. Pessoal, não vou estender demais esse assunto, porque aqui é o Notícias da Semana. Quem sabe a gente grava um outro vídeo só sobre esse tema. Por último, esse final de semana rolou o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Pista. Foi lá em Indaiatuba. Então, atletas das categorias tandem, deficientes visuais, ciclismo C1 a C5 estiveram lá. Foram provas de Omnium, velocidade individual e o Scratch. Lauro Chaman, que é da Swift Carbon, categoria MC5, somou 4 medalhas de ouro. Bianca Garcia e Nicole Borges, que competem na tandem, terminaram invictas, enquanto Victor Luiz levou 4 ouros. Na categoria MC2, Victor Luiz controlou muito bem a corrida e terminou com medalha de ouro. Outro grande destaque veio na disputa da tandem masculino, vencida pela dupla formada por Bruno Bonfim e Heriberto Medeiros. Quem quiser ver os resultados completos de todas as categorias que tiveram lá, são muitas, tem no site da CBC. Pessoal, valeu demais, grande abraço, até semana que vem.